Boa anoitecer, amados irmãos, em Yahshua Mashiach, a paz de Yahshua, nosso Salvador. Mais uma vez, nos reunimos aqui, usando esse meio de comunicação, usando a plataforma do YouTube e a do Facebook, para nós estarmos aqui batendo um papo, como de costume, aos domingos, a partir das 19 horas. Sejam bem-vindos a todos que vêm chegando para esse momento de comunhão, querido irmão João Fernandes, querida irmã Eli, paz de Yahshua, querida irmã, paz de Yahshua, querida irmã, que o Eterno abençoe a sua vida, a sua casa, todos que lhe cercam em nome de Yahshua Mashiach. Irmã Aline Dias, a paz de Yahshua, irmão a Janailton de Almeida, a paz de Yahshua, os nossos irmãos que têm mantido aí essa comunhão, nas lives de comunhão, né, na nossa Querrilá dos domingos. Sejam todos bem-vindos em nome de Yahshua. Irmão Cleito, irmã Valéria, paz de Yahshua, meus amados. Que o Eterno continue abençoando as vossas vidas, conduzindo-os a veredas de justiça. Irmão Celso, Carlos, a paz de Yahshua, meu irmão. Todos sejam bem-vindos a Querrilá de comunhão. E nós estaremos aqui hoje falando algo importante para as nossas vidas. Estamos vivendo momentos, acontecimentos da história da raça humana, querida irmã Deus, Maria. Paz de Yahshua, querida irmã Alba, Valéria, nossa querida irmã, paz de Yahshua. Que o Eterno abençoe a ti e a vossa casa, em nome de Yahshua, querida irmã Lourdes Santos. Todos que vêm chegando aí na nossa Querrilá de comunhão. Que o Eterno vos abençoe poderosamente em todo o tempo. E os irmãos que vêm chegando aí para esse momento de comunhão. Que o nosso coração possa estar recíproco àquilo que o Pai quer ministrar. Que o nosso coração possa estar aberto para receber a palavra da justiça que o Pai quer falar aos nossos corações. Eu oro e torço para que a porta do entendimento venha a ser escancarada. Que todos os pontos de interrogação possível possam desaparecer. E que a cada dia possamos crescer no entendimento e nas benevolências. Querida irmã Maria Aldemia, paz de Yahshua, querida irmã. Bem-vinda na Querrilá de comunhão. E todos os amados irmãos que vêm chegando. Aqui chega um pouco lento para mim, tá bom, irmãos? Mas conforme o pessoal vai aparecendo aí, vai aparecendo aqui para mim, a gente vai mandando um abraço aí para os irmãos. Mas de antemão, a gente já manda um abraço e um beijo no coração a todos. Tanto irmãos, tanto irmã. Querida irmã Lucila Pereira, paz de Yahshua, bem-vinda na Querrilá de comunhão. Irmã Josimara, paz de Yahshua, querida irmã. Que o Eterno abençoe a ti e tua casa. Sejam todos bem-vindos na Querrilá de comunhão da noite de hoje. Meu querido irmão Marcão, um beijo no coração, meu irmão. Saudade de você, rapaz. Que o Eterno abençoe e agregue os valores do reino na sua vida e na sua casa. Que você continue sendo esse irmãozão aí do coração. A gente sente muito a sua falta. Saiba disso. Você tem vaga cativa nos nossos corações. Tá bom, meu irmão? Beijo no coração. E nessa noite nós queremos estar aqui falando, se assim o Pai nos permite, as profecias se cumprindo. As profecias se cumprindo a todo momento, a todo instante. E precisamos estar atentos a essa verdade. Aleluia. Querida irmã Iranilda e toda a família Johnny, a paz de Yahshua, irmão Chiquinho, toda a sua casa, irmão Edna e Eldinha, a paz de Yahshua, todos sejam bem-vindos na Querrilá de comunhão. Bom, irmãos, então nós vamos aqui falar um pouco daquilo que o Pai colocou no nosso coração a respeito de tudo o que já aconteceu e de tudo o que está acontecendo. A todos os irmãos, se sinta abraçado, receba aí um beijo no vosso coração
E a gente vai aqui estar falando um pouco dessa temática das profecias que continuam acontecendo, se materializando, muitas delas de uma maneira muito visível, outras de uma maneira bem sensível, quase as pessoas não notam, mas elas estão se cumprindo. Quando nós damos uma olhada para a história da humanidade, isso um pouquinho antes do Mashiach e depois do Mashiach, as coisas pioraram. Porque as gerações que vieram depois do Mashiach, eu não digo nem a antes do Mashiach, mas todas as gerações que vieram depois do Mashiach, elas vivem sob um jugo da religiosidade de todo sistema governamental, sistema religioso e sistema governamental. O que tu quer dizer com isso, Roberto? 90% daquilo que aplicar às nossas vidas no saber é tudo engodo, tudo mentira. Apenas um pano de fundo, porque se nós verdadeiramente fôssemos saber de toda a verdade que ocultaram e continua oculta ao nosso conhecimento, é coisa que assombra. Mas sabemos por que isso aconteceu. O próprio Mashiach já tinha enfatizado e falado para os seus alunos, os seus primeiros alunos, que este mundo jaze o maligno. Em outras palavras, ele é o governador deste mundo. Ele é o governador dessa esfera terrena, enquanto não acontecer o período milenar. Ele vai predominar usando o quê? Todo o sistema religioso, né? Roma paganizada e todos os sistemas religiosos que têm ganhado adeptos numa grande proporção. Essa é a verdade. E todo o sistema governamental, com as suas falcatruas e com seus mecanismos de manipular a mente das pessoas. Estamos caminhando para um tempo crucial, um tempo de desespero. As coisas, abre aspas, estão muito facilitadas para as pessoas. Basta um clique e você faz muita coisa sem que você possa imaginar. A inteligência artificial tem chegado e tem predominado em vários setores do aspecto governamental. Vemos isso dia após dia. O avanço da tecnologia nos assusta, mas, em outro lado, nos alegra, porque as profecias estão se cumprindo. Daniel 12 está relatado que essas coisas deveriam acontecer. E o que alegra o meu coração, o que me traz esperança, é que todas as profecias que saíram da boca do nosso Abba Pai e ao dos exércitos, elas têm se cumprido. Boa parte delas já se cumpriram em outrora, e boa parte delas estão se cumprindo na atualidade, e outras, podemos dizer, vai se cumprir na reta final. E podemos entender que nós somos essa geração que estamos em reta final. Vamos começar um ano novo, dentro de um calendário gregoriano, um calendário dado por Roma, sabendo que não é o calendário oficial daquele que o Pai estabeleceu para um povo e para uma nação de Israel. Nós sabemos que o ano começa, na verdade, no mês 4, o mês de Abib, e sabemos que este mês, segundo os estudos que nós temos alcançados, é o mês do acontecimento, é o mês que, se nós formos dar uma passeada na história, nós vamos ver que foi dia 15 de Abib que aconteceu os maiores eventos que marcou a história de um povo e de uma nação. Então nós sabemos que a verdade, aos poucos, dentro da proporção que o Pai assim vai liberando, vai chegando até o nosso ser, para começarmos a termos entendimento da verdade, da realidade que estamos vivendo nesta era e nesta atualidade. Vivemos num mundo de mentira. Guarda isso no seu coração.
onde o sistema religioso e o sistema governamental têm predominado nas mentes. As pessoas já estão tão acostumadas com essa maneira, sabe, de viver nesta terra, que eles amam mais as coisas desta terra do que as promessas daquilo que os teus olhos ainda não podem contemplar, porém real a cada um que exerce a sua emunar no Criador e nas suas promessas. Porque no Criador, no soberano, não há sombra de variações. Ele não oscila com aquilo que ele prometeu. E mediante o que já falamos aqui, veio ao meu coração, o Pai trouxe à minha mente um personagem e um texto talvez muito conhecido por algumas pessoas. E nós vamos estar falando nesse texto aqui, que está, na verdade, em Lucas, a partir do capítulo 1, a gente lê a narrativa. Então a gente quer falar um pouco desse personagem e ver o que nós aprendemos com esse personagem mediante o desenrolar da fala aqui. Que o Ruach Kadosh venha agora tomar uma proporção no meio de nós e venha nos impactar com uma fala que venha nos trazer quebrantamento e que nós possamos, nesse exato momento, estar fazendo retrospectiva das nossas vidas, chapas radiográficas espiritualmente falando, para que nós possamos nos identificar com aquilo que o Pai quer falar com cada um de nós. Quando falamos em personagem das Escrituras, geralmente pensamos nos grandes líderes, ou nos grandes nomes, como Marcha, como Dude, como Shaolo e tantos outros. Porém, o personagem e a personagem que nós queremos falar hoje talvez não tenha essa proporção de engajamento, menos conhecido, mas que também possui histórias incríveis e inspiradoras. Você sabia que você também está criando uma história? Você faz parte de uma história, e essa sua história ela precisa ter começo, meio e fim. E nessa fala nós queremos mergulhar aqui em águas profundas do saber do Pai, para que a nossa emunar venha ser mais edificada. Precisamos de proporções a cada dia. Entendo que a emunar de amanhã não pode ser a mesma emunar de hoje. Não, irmão Roberto, não. Eu tenho que estar sempre numa crescente, sabendo das problemáticas, sabendo das dificuldades que me espera. Mas eu não posso oscilar, eu não posso vacilar nas minhas convicções. Por quê, irmão Roberto? Porque estamos em reta final, se assim você crê. Então é o caso de Zacaial e Eliseba. Zacaial no hebraico, para quem não sabe, Zacarias, na nossa língua nativa. Isabel na nossa língua nativa, no hebraico, Eliseba. Um casal que viveu há mais de 2000 anos, mas cuja história continua impactando vidas até hoje. Sério, irmão Roberto? Sério. Quando nós começamos a examinar a história desse casal, nós nos arrepiamos. Se nós começarmos a ser sensível ao Espírito do Pai, ao Ruach Kadosh, nós nos arrepiamos. Zacaial, cujo nome significa Ial se lembrou. Lembre-se que Ial sempre lembra. E Eliseba, cujo nome significa Ial é meu juramento. Formavam um casal piedoso, ambos eram descendentes da linhagem de sacerdotes, da linhagem sacerdotal. Os sacerdotes eram divididos em 24 turmas. Você vai encontrar essa referência em 1 Crônicas, a partir do versículo de número 24. É só você lá estudar 1 Crônicas, capítulo 24, e você vai ver o que eu estou falando aqui. A cada um servia no templo por 2 semanas a cada ano.
Então essa linhagem sacerdotal, ela vinha sendo preservada. E na época de Zacaial, isso estava em pleno vapor. Apesar da injustiça ao seu redor, porque a injustiça sempre houve, lembre o que eu falei, um pouco menos, podemos dizer assim, na época de Alcha. Por que um pouco menos, irmão Roberto? Porque depois de Alcha tomou-se uma proporção, até o calendário foi mudado, meus amados irmãos. Nós estamos em 2024, já passando para 2025 no calendário gregoriano. Mas no calendário Caraítas, para quem já ouviu falar nisso e já quem estudou isso, nós estamos em que, irmãos? 5.974 já. 1995, perdão. 1995. Ou 1996 já. Então, nós estamos muito perto dos 6.000 anos. Nós estamos muito perto dos 6.000 anos. No calendário Caraítas. No calendário gregoriano, nós estamos em 2025 praticamente. Então você vai ver que essa mentira, essa mudança até dos calendários, da fala, lembra que eu falei que predomina nessa terra todo o sistema religioso e todo o sistema governamental? Então isso faz que a gente comece a repensar os nossos valores e que nós possamos investir mais tempo no conhecimento da história do povo de Ial, para que nós possamos ficar avivados dentro de uma profecia que foi nos prometida. Então, apesar da injustiça ao seu redor, Zacaial e Eliseba obedeciam fielmente à palavra de Ial e eram irrepreensíveis. Mesmo havendo injustiça, mesmo você sendo ferido pela injustiça, o que eu e você precisamos fazer é continuarmos fiel na nossa emunar, o que se diz respeito a Ial e a Ialcha. Não importa o bombardeio de informações contrárias que possam já ter te alcançado, você tem que permanecer na sua convicção a respeito de Ial e Alcha. Sua única tristeza possível desse casal era a falta de um filho, a falta de um herdeiro. Eles, constantemente oravam a Ial, não deixavam de suplicar a Ial, pedindo o quê? Uma família. O que não imaginava aquele casal é que Ial estava no controle de todas as coisas e que ele responderia às suas súplicas. Oh, aleluia! Não com apenas um sacerdote, mas com um profeta. Seu filho não seria apenas mais um profeta, mais um sacerdote, perdão, mas seria também o quê? Um profeta. E não seria um profeta comum, não. Seria um profeta que iria fazer algo tremendo. Que iria proclamar e proclamaria o rei que estava por vir. E esse rei é quem? É Ialcha. Então, quando Ial ouvia aquelas orações, ele já estava projetando, já tinha programado algo que iria surpreender não só a vida de Zacaial, não só a vida de Eliseba, mas todo um contexto histórico que depois ia ser contado. Por que, irmão Roberto? Porque Shaul, ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 3, no verso 20, algo tremendo. Diz assim: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Aleluia. Então, enquanto Zacaial e Eliseba estava ali querendo um filho, o pai ia dar a eles um sacerdote e um profeta. Aleluia. Enquanto eles queriam apenas um filho, o pai já tinha falado: não vai ser só um filho, vai ser também
da linhagem sacerdotal, mas vai ser algo acima disso. Um profeta que vai anunciar as boas-vindas do rei dos Yaldim. Mas para que isso pudesse acontecer, a Emoná de Zacaial e de Eliseba precisava estar de conformidade com as promessas do Abba, Pai. Porque o Pai primeiro faz promessa e depois vira-se para mim, vira para você e começa a nos observar através do nosso comportamento, da nossa conduta, como está verdadeiramente a nossa Emoná a respeito das promessas. Quantas pessoas já não creem mais na promessa do arrebatamento? Quantas pessoas já quebraram? Já quebraram. Por quê? Foram enxertados com ensinamentos falsos, ensinamentos heréticos, que roubou um pouquinho daquela Emoná que aquela pessoa em outrora se manifestou através das profecias. Então não importa o tempo, mas eu tenho que permanecer com a minha Emoná. E como é que isso acontece, irmão Roberto? Eu estou sempre interagindo com a palavra do Pai. Shaul escreveu carta aos Romanos que a Emoná vem, e ela vem através de ouvir a palavra. Então quando eu aguço os meus ouvidos a ouvir a palavra, e que palavra? É qualquer palavra, irmão Roberto? Não, a palavra da justiça, a palavra que vai fazer uma diferença, a palavra que vai me alavancar para o meu crescimento espiritual. Então, Zacaial era um sacerdote de classe de Abiás, ele já vinha de uma geração. E sua esposa, Eliseba, era descendente da tribo de Arão. Ambos eram justos e irrepreensíveis diante do Criador, do Soberano, vivendo de acordo com todos os seus mandamentos e preceitos. Isso você vai encontrar no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, lá no verso 6. E um dia, enquanto Zacaial servia no templo, um mensageiro chamado Gabial apareceu a ele e anunciou que sua esposa, apesar da sua idade avançada, conceberia um filho que haveria ser chamado Elhana. Não João, como nós conhecemos. O nome é hebraico, a história é lá. Tudo está lá. E se nós queremos verdadeiramente mantermos num patamar de Emoná, nós precisamos rever as histórias, as verdades. Você não pode mais se conformar com as mentiras que Roma contou para cada um de nós, de geração a geração. Você não pode se conformar com aquilo que o governo aplica, porque essas mentes são todas dominadas, ou boa parte dominadas, ou uma porcentagem muito grande pela opressão maligna. É por isso que Shaul escreveu aos romanos, dizendo, vocês não devem se amoldar às coisas deste mundo, o sistema deste mundo, porque o sistema deste mundo é perigoso. Carta aos Romanos, capítulo 12. Vocês não devem se amoldar ao sistema desse mundo, mas antes vocês devem buscar a renovação do vosso entendimento, para que possam a cada instante, a cada momento estar experimentando qual é a boa e agradável e perfeita vontade do soberano. Essa notícia era inacreditável para Zacaial, né, irmãos? É como vai acontecer o arrebatamento. Muitos que não acreditam, quando ouvirem falar que o arrebatamento aconteceu, vão ficar de boca aberta mais tarde demais. Pois ele e Eliseba eram estéreis. Já havia um problema, eram estéreis. No entanto, devido à sua Emoná em Ial, ele não questionou, mas pediu um sinal para confirmar a promessa. Bom, que sinal nós temos hoje? Que sinal nós observamos hoje? Aquilo que o Mashiach ensinou aos seus alunos. Ele falou assim, todos vocês sabem quando vão chover.
Porque sabe quando vão chover? Porque o céu se fecha, as nuvens ficam negras e todo mundo corre para tirar as roupas do varal, para tirar tudo aquilo que supostamente, mediante um temporal, pode molhar e estragar. Então ele falou, olha, vocês olhem, um pescador experiente, ele sabe quando deve colocar a embarcação, independente de instrumentos, bússolas. Ele sabe, pelo vento, que não é uma hora apropriada para colocar a embarcação no mar. Então Yahushua falou, olha, as pessoas discernem tudo isso, vocês não sabem discernir o final dos tempos. E aí ele começa a falar, guerras, rumores de guerras, mortandade, sabe? O amor de muitos se esfriariam, e por que não dizer acabariam de vez mesmo? Nós temos visto barbáries, nós temos visto crimes hediondos, nós temos visto perversidade, nós temos visto cada coisa que nós não acreditamos que o ser humano seria capaz de assim fazer. Então a Emuná, para essa reta final, ela é fundamental. E a palavra, né, diz que essa Emuná, ela é sustentada pela palavra, pelo aquilo que você ouve. A incredulidade, por um momento de Zacaial, teve um preço muito alto. Ele ficou mudo até o nascimento do seu filho. Sabe por que tem muita gente que já não consegue adorar mais? Sabe por que tem muita gente que não consegue mais adorar e nem falar o nome do Abba? Por causa da sua incredulidade, por causa das suas dúvidas, por causa dos seus achômetros. Então, eles começam a ficar mudos sem que percebam. Já perderam o entusiasmo de se reunirem, de adorarem. Já perderam o entusiasmo de momentos de consagrar a sua vida, de orar, sabe, de ler a palavra. Eu sempre tenho falado isso na live. São sintomas cruciais para você ver como está a sua saúde espiritual. Zacaial, ele vivia ali. Ele vivia ali a expectativa de um dia o pai ouvir as suas preces a respeito de um filho. O que ele não sabia é que o pai estava ouvindo as suas preces. Mas as coisas só acontecem no tempo determinado. Na hora que o pai determina. Não adianta eu querer apressar o reino dos céus que eu não vou conseguir. Isso só vai me trazer angústia na minha alma. Sabe? E sem que eu queira declarar falta de confiança. Então eu tenho que permanecer firme nas promessas daquilo que foi me feita de geração em geração. Então, apesar dessa aprovação, Zacaial e Eliseba não diminuíram, não desanimaram. Eles continuaram a confiar em Iau, sabendo que ele cumpriria sua promessa. Ei, você pode duvidar do homem, você pode duvidar da religião, você pode dominar do sistema governamental. Isso eu duvido mesmo. Eu duvido que a religião seja capaz de fazer alguma coisa para alguém. Isso eu duvido. Falando aqui em tempo real, eu duvido que a religião possa fazer alguma coisa por alguém. A religião só atrapalha a vida das pessoas. A religião só apenas mantém as pessoas no cativeiro. Lembra que isso predominou depois do Mashiach? Roma paganizada estabeleceu o cristianismo, uma religião que tem predominado nos quadrantes da terra e tem escravizado muitas pessoas através das suas convicções. E daí, desta religião pagã, surgiu as demais. São mais de 2.000 religiões que mantêm essas pessoas no cativeiro, mantêm essas pessoas oprimidas, irmãos. Porque a verdade é essa. E nós estamos aqui para não omitir a verdade. A verdade é essa. A religião, ela não soma a favor do bem-estar de uma pessoa. Pelo contrário, ela subtrai a verdadeira emuná dessa pessoa depositada em ídolos, em gongás, em altares, em ritos, em religiosidade, em tudo aquilo que, na verdade, em vez de trazer a proximidade, traz afastamento do Criador.
Está escrito em várias passagens das Escrituras que nós não devemos fazer nada que é semelhante ao que está no Chamaim, nada o que é semelhante ao que está na terra, o que está no mar, né? E há uma profecia que muitos iam adorar mais a criatura do que o Criador, e nós temos visto isso. Então, depois do Mashiach, as mentes foram dominadas, o sistema governamental e o sistema religioso têm escravizado gerações e gerações através das suas mentiras, as histórias que nós aprendemos na escola a respeito da nossa nação, mentiras em cima de mentiras. A religião, ela não conta a verdade que deveríamos ouvir, mas o Pai fala através da sua palavra, mesmo tendo a Bíblia em nossas mãos, que só contém 40% da verdade dos escritos originais, 40%. Mas eu creio que é o suficiente para que nós aprendamos as coisas que nos convém para mantermos uma emuná saudável. Então, apesar daquelas dificuldades daquele casal, eles manteram a sua postura de confiança. Quando Iohana finalmente nasceu, Zacaial, recuperando a fala, proclamou a grandeza de Iau, aleluia, e profetizou o futuro ministério de seu filho como precursor do Mashiach. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 67. Nós aprendemos lições de fidelidade e perseverança. Você sonha com arrebatamento? Você sonha ser o filho varão? Você sonha estar no grupo dos predestinados? Você sonha estar no grupo dos vencedores? Você assim crê? Então você precisa a cada dia renovar a sua emuná a respeito das promessas que foi feita aos vencedores. Aquele que o Pai tem alcançado pela sua benevolência. Quando nós olhamos para a nossa vida na atualidade, nós fazemos uma retrospectiva e vemos o quanto o Pai usou de benevolência para com cada um de nós. Os irmãos que já me conhecem sabem um pouco da minha história. 30 anos arraigado dentro de um sistema religioso, me esmerando, me lançando, fazendo tudo aquilo que eu achava que era perfeito. E quando foi 2015, uma baita decepção, quando o Ruach Kadosh bateu a porta do meu coração, e através da porta do meu coração foi aberta a porta do entendimento, a ficha caiu, os olhos espirituais abriram-se e eu entendi o quanto eu estava no engodo da mentira do sistema religioso. Carregava um título que não pertence e não pertence a homens nenhum, porque o título de pastor só pertence, Yahusha, ele é o pastor das ovelhas de Yau. Mais uma vez eu quero enfatizar que essas pessoas que se sentem tão importantes com essa titularidade, você está usurpando um título ou uma titularidade que não te pertence. Você pode ter até o dom. O dom, não confunda com credencial. Não confunda, com título. Você pode ter até o dom de ajuntar pessoas, de ministrar para as pessoas, de cuidar para as pessoas. Isso, as Escrituras, ela nos revela. Mas eu me intitular ou ser intitulado por outras pessoas, eu não devo receber isso. A primeira coisa que eu fiz foi rasgar todos aqueles documentos oficiais que eu tinha para viver Yau e Yahusha e respirar Yau e Yahusha na minha vida. E sem sombra de hipocrisia, eu sou feliz agora, irmãos, porque eu tenho liberdade em Yau e Yahusha, sabendo até onde eu posso ir, sabendo das minhas responsabilidades espirituais. Não é só porque, mais uma vez, eu falei isso na live passada e vou falar, não é só porque eu não vou em templos de pedra,
não estou mais arraigado, lotado em placas denominacionais, que agora eu posso viver a vida do jeito que a vida quer me levar. Negativo. Se você pensa assim, se você está procedendo assim, cuidado com a queda. Cuidado com a queda. Agora a responsabilidade aumentou. Agora que você tem que estar ali aos pés do Machia, aos pés do madeiro, clamando, consagrando, procurando viver em unidade, em união, em conformidade com a verdade da palavra. Não pensa você a levar uma vida de rebeldia, uma vida desregrada, que você vai estar em qualquer lugar, menos no corpo do Machia. As Escrituras é bem clara que o corpo do Machia, ele tem que estar ajustado. O corpo do Machia é ajustado. O corpo do Machia não é bagunçado. O corpo do Machia, para mim falar, olha, eu faço parte do corpo do Machia, eu tenho que estar com as minhas obrigações, eu tenho que estar com a minha vida sempre, aleluia, em prática, segundo aquilo que as Escrituras assim têm me ensinado. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a palavra, eu preciso ofertar. Tá cheio de avarento no meio de nós, só porque agora não tem responsabilidade de dar dízimo, mas também não ajuda o seu próximo, não semeia na vida de ninguém, é um avarento. Desculpe a minha franqueza, mas tá cheio de gente no meio de nós que é avarento. Querem receber, querem ser abençoados, mas não querem usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Lembre-se que as Escrituras vai dizer que aquele que semeia pouco, colhe pouco. E aquele que não semeia nada, não colhe nada. Quero falar para a turma de avarentos aí. Se você não tem abençoado vidas, se a sua vida não tem servido para abençoar vidas, cuidado. Reveja esses valores. Sabe? Porque as pessoas agora se aproveitam de muitos ensinamentos errôneos que outrora receberam, mas agora negligenciam a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela funciona, tá bom? Ela continua funcionando na esfera espiritual e na esfera terrena. Foge da avarência. Foge da avarência. Porque tem um grupo lá que, segundo as Escrituras, vão ficar de fora por ser avarentos. Pessoas que só querem receber. Venha a nós e nosso reino nada, como diz aí um ditado. Então, irmãos, você precisa ser também um abençoador na vida das pessoas que batem a sua porta. Nós não podemos ser enganados por um montão de ludibriadores que estão usando a rede social e entram até muitas das vezes na particularidade, no privado das pessoas, para contar história, mentira. Sabe? Querer se passar por coitadinho miserável. Você tem que ter discernimento. Você tem que ter discernimento. Você tem que falar, pai, é esse aí, é essa aí. Se não for, o pai vai fechar o seu coração. Mas se não for, o pai vai abrir o seu coração. Eu tenho experimentado isso. Eu falei para o pai, o diabo não vai me enganar mais com essa história de falsa humildade, com essa história de falsa necessidade para as pessoas quererem tirarem vantagem da vida dos irmãos que têm um coração generoso. Mas você precisa entender que você precisa ser um semeador. Você precisa deixar-se que o Pai use a sua vida para que você sempre esteja semeando uma semente para que você lá na frente você possa colher também. Então, quando o Yohana finalmente nasceu, Zacaial, ele, recuperando a fala, ele lança uma palavra profética sobre a vida do seu próprio filho, que agora ele entendia que não era apenas um filho, um membro da família, mas era também de uma linhagem sacerdotal e tinha ainda a chamada profética para anunciar a chegada do Machia, do Messias e Alxa. Então precisamos entender lições de fidelidade. A história de Zacaial e de Eliseba nos ensina valiosas lições sobre fidelidade e perseverança. Tá vendo aí? Mais uma vez, fidelidade. Não adianta você só ser fiel no nome de Iau e Alxa. Ah, irmão Roberto, é Iau, é Iauxa. Mas é infiel nas outras coisas. É infiel na oração, é infiel
no jejum, é mentiroso, fala que vai orar para as pessoas e não ora nada, sabe? Promete as coisas e não cumpre. Você precisa rever esses valores aí. Senão você vai fazer parte de qualquer outra coisa, menos do corpo do Mashiach. Nós fizemos um podcast, tá lá, disponível nas plataformas do YouTube, falando se o corpo do Mashiach está dividido. E a minha fala foi que não. O corpo do Mashiach jamais será dividido. Está dividido as opiniões. Está dividido os achômetros. Cada um faz uma linha teológica de ensinamento. O que é isso, irmão Roberto? Cada um segue a sua estrada. Cada um segue o seu achômetro. E aí acontece uma confusão entre os religiosos. Mas não no corpo do Mashiach. O corpo do Mashiach, ele é perfeito. E como é que é isso, irmão Roberto? Eu preciso me enquadrar nos preceitos, em tudo aquilo que eu entendo que o corpo do Mashiach exige para mim verdadeiramente fazer parte do corpo do Mashiach, ser um membro saudável, porque Yahshua é a cabeça. Então o que está dividido? São os irmãos, são as opiniões. Um crê nisso, outro crê naquilo, outro fala isso, outro fala aquilo, outro vai assim, outro vai assado. Então essa salada podre, ela já está acontecendo, infelizmente, não é da agora. Mas o corpo do Mashiach, lembre-se isso, o corpo do Mashiach é imutável. O corpo do Mashiach, só compõe o corpo do Mashiach quem coloca em prática todos os preceitos que assim as Escrituras têm nos orientado. Então, lições de fidelidade é em todos os aspectos. É em todos os aspectos. Ah, eu aprendi o nome de Yahshua, aleluia. Mas é só isso? E o resto? Você está negligenciando as outras coisas que você não pode negligenciar, usando desculpas esfarrapadas? Você tem que, e eu, rever sempre esses valores. A gente não pode deixar-se levar pelo conformismo. Então, Zacaial e Eliseba acreditaram na promessa de Al. Eu e você, até embaixo da água, precisamos acreditar nas promessas de Al. Mesmo quando tudo ao seu redor indicava ao contrário. Eles nos ensinam que a emuná é algo tremendo. Não se baseia em sentimentos ou lógica. Lembre-se disso, irmãos. Servir Al não é com sentimento, como muita gente, meu coração. Seu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. Como é que eu sirvo Yahweh, irmão Roberto? Com a razão. Com a razão. Não é com sentimentos. Não é com lágrimas apenas, porque o Pai conhece as lágrimas, porque tem vários tipos de lágrima. Tem gente que está com raiva, chora. Tem gente que quando está muito emotivo também chora. Mas as lágrimas que são recolhidas e levadas à presença de Yahweh são lágrimas de quebrantamento. Aquilo que Dude nos ensinou no Salmo 51. Um coração quebrantado e contrito, Yahweh não resiste. Então, aprendemos aqui que não é com sentimentos, não, é com razão. O Pai diz isso, ainda que eu fique contrariado, mas ele tem razão. O Pai falou aquilo, irmã Lília, é isso que o Pai falou, mesmo que eu fique contrariado. Mas eu queria... Não, você não quer nada, eu também não quero nada, apenas me aproximar de Pai. Aquilo que o Pai determina está determinado e acabou. Não é a religião, não é os homens, não são os ditadores, não é o governo, não é o sistema religioso, não é nada, é o Pai. Você tem que seguir o Pai através dos conselhos, dos ensinamentos de Yahshua e daqueles que Yahshua ensinou para continuar, para dar sequência nos ensinamentos até a hora da partida. Até a hora da partida. Persevere. Perseverança é algo tremendo. Perseverança na espera das promessas de algo. Vai começar agora aí a febre, o desespero de novo, porque a gente vai entrar em 2025 e a gente sabe que a gente vai para um ciclo profético. O primeiro mês do calendário que o Eterno determinou para março. O mês de Abib. Tudo começa no dia 1º de abril, o mês de Abib.
Agora começa o desespero de imersão, disso, daquilo. Quero avisar logo essa turma aí. O pai, ele não tem nada a ver com pessoas interesseiras. O arrebatamento para os que creem é uma questão de como você tem andado na presença de Al. A questão do arrebatamento é uma questão de saúde espiritual. Eu não posso ir para o hospital depois que eu sou diagnosticado que eu estou todo estourado. Não, eu preciso fazer o preventivo. Eu preciso estar sempre lá vendo como é que está. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Eu preciso, papai, como é que eu estou? Como é que eu estou caminhando na tua presença? Como está a minha convicção a respeito das profecias? Porque elas estão acontecendo. Nesse exato momento que você está nessa live aqui, está acontecendo uma profecia. Já estava determinado no livro da vida, no livro dos acontecimentos do Abba, que ia ter essa live para que nós batêssemos esse papo aqui para essa conversa espiritual. Já estava determinado. É mesmo, irmão Roberto? Já estava determinado. Isso é profético. As Escrituras vai dizer, antes de eu falar alguma coisa, o pai já sabia, já estava profetizado. Ó, no dia 29, a partir das 19 horas, vou reunir um grupo de pessoas lá para um bate-papo espiritual. E o pai já sabia as palavras que iam sair dos nossos lábios. Então, profeticamente, as coisas estão acontecendo. A cada despertar de cada amanhecer, a profecia se cumpriu na sua vida. Se cumpriu, irmão Humberto? Se cumpriu, porque a Escritura vai dizer que o dia do amanhã não nos pertence. Pertence ao Altíssimo. Então, se eu abrir os olhos hoje, porque aconteceu uma profecia, ele me concebeu mais um dia de vida. Então, persevere. Zacaial e Eliseba esperaram muitos anos pelo cumprimento da promessa do soberano. Eles nos ensinam, amados irmãos, que a perseverança é essencial na vida espiritual daqueles que creem em Al e Alcha. Devemos esperar pacientemente em Al, confiando que ele cumprirá a seu tempo as promessas que assim tem nos feito de geração em geração. Zacaial foi submetido a uma prova de Emoná, quando ficou mudo. No entanto, ele não desistiu de Al. Ele nos ensina que as provações podem fortalecer nossa Emoná e nos aproximar de Al. Aleluia. Está na prova? Cante um hino de louvor e adoração. Está passando por alguma decepção? Eu já passei por tantas que você nem imagina, mas não morri, estou aqui ainda. E posso passar por outras ainda, não sei. Porque a Escritura vai dizer que o coração do homem é enganoso. Agora, uma coisa eu tenho certeza, decepção não mata ninguém. Eu não morri, não é você que vai morrer. Frustração, já passei por várias também, não morri, estou aqui, olha eu aqui. Você também. Sabe? Então, decepção, frustração. Essas coisas fazem parte daqueles que peregrinam nessa terra. Não tem jeito. E Alcha até hoje tem decepção com cada um de nós. O Abba até hoje, ele se decepciona com muita gente aqui na terra. Mas ele não deixa de ser o Altíssimo por isso. Ele continua usando de benevolência, agregando tempo, através da sua benevolência, batendo sempre a nossa porta para que nós venhamos reconhecer o quanto necessitamos, o quanto precisamos dos cuidados do nosso Abba Pai. Então eu quero concluir essa fala de hoje, assim como Zacaial e Eliseba, podemos manter a fidelidade e a perseverança. Podemos, irmão Roberto? Podemos. Ah, irmão Roberto, mas somos falhos. Claro que nós somos falhos. Quando eu falo infidelidade, irmãos, é você estar se esforçando sempre. Não é você afrouxar a corda. Eu sei que todos nós aqui somos falhos. Nós pecamos
por pensamentos, palavras, obras, omissões. Toda hora. Para consagrar a sua vida é uma luta. Mas para vacilar, para estragar tudo, é uma questão de um pensamento apenas. Só um pensamento já põe tudo a perder. Então é a benevolência do Pai. Mas o Pai quer ver que a gente está lutando, está batalhando. Lembre que essa matéria caída que você tem, que eu tenho, ela não vai se converter nunca. Não abre a boca no que eu estou te falando, não. Essa matéria caída que você tem e eu tenho não vai se converter nunca. Não, irmão Roberto, não, porque ela é matéria. Ela é caída, ela pertence a essa esfera terrena. O que eu tenho que fazer ela? Dominar ela. Ter domínio próprio, igual Shaul ensinou. Ele mesmo, em suas cartas, nos seus ensinamentos, as Querilar de Corintos, de Éfeso, de Colossenses, de Tessalônica, ele falou, olha, várias vezes, os seus sermões, ele falava, olha, miserável de homem que sou, eu quero até fazer o bem, mas eu não faço. Por que não fazia? Porque a matéria dele era caída. E ele dizia, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele redobrava a sua vigilância. Olha que eu ensinando, eu pregando, eu consolando a muitos, eu mesmo não venha ficar reprovado. Ele vai dizer nas suas cartas, todo dia eu esmurro a mim mesmo. Eu não preciso estar apontando para ninguém. Eu não preciso estar olhando para defeito da vida de ninguém. Sabe? Porque se eu olhar para mim, eu vou me ocupar só olhando para os meus defeitos. Se eu olhar só para mim, eu vou me ocupar 24 horas mostrando as minhas falhas, os meus deslizes. Então não preciso estar olhando para A, para B, para C, para ficar apontando, para ficar fofocando, para ficar mexericando a vida das pessoas. Eu não preciso, porque se eu ficar olhando só para mim, sabe, eu vou ver tanta coisa que eu falo, nossa, não vou ter tempo de olhar nem para a direita nem para a esquerda. Mas ele falou, ó Roberto, essa tua matéria aí, ela é caída, meu filho. Por isso que essa matéria aqui não tem parte com o reino. Não tem parte, não. Por isso que é a promessa do corpo de glória. Esse nome aqui, Roberto, seja lá qual for, Eli, Alba, sabe, Carlos, os demais, aí, o Wellington, o Washington, sabe? Esse nome não tem parte com o reino. A prova é que essa escritura vai dizer que aqueles que chegarem lá vão ganhar uma pedra com um nome novo. Só vai saber o verdadeiro nome quem chegar lá. Vai ganhar uma pedra com um nome. A pedra é branca, diz a escritura lá em Apocalipse. E quando você abrir aquela pedrinha, está um nome novo. Então você vê que essa matéria aqui não tem parte nenhuma com o reino. O teu espírito tem parte com o reino. O teu espírito que tem parte com o reino. Quando o teu espírito está forte, quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está buscando, você está dominando a sua matéria, você está quebrando pau com a sua matéria. Sabe? Você está mostrando para a sua matéria que o teu espírito está mais forte. Mas quando o teu espírito está enfraquecido, porque você está negligenciando, eu saí do templo de pedra, agora a minha vida é minha vida. Conversa fiada. Você saiu do templo de pedra, não pertence uma placa denominacional, mas saiba que a sua responsabilidade agora triplicou. Triplicou. Porque você é casa. Você não é igreja. Você não é Querilar. Você é casa espiritual. Você faz parte da membresia da Querilar. Cada um de nós somos membros. Tem gente que bate no peito, a igreja sou eu. Você aprendeu equivocadamente errado. Você não é igreja nem aqui nem na China. Você é casa espiritual, mas igreja você não é. Você pode até ser parte. Você é membro. Não sei o que tu é, não sei o que eu sou, não sei se eu sou dedo, não sei se eu sou unha, não sei se eu sou nariz, orelha. Não importa, eu tenho que ser alguma coisa.
Nem que seja um fiapo de cabelo, que quase não tenho, né? Mas nem que seja um fiapo de cabelo, eu preciso ser, para mim, verdadeiramente, ser considerado membro do corpo do Mashiach. Agora, casa espiritual, você é, eu sou. E a responsabilidade de manter essa casa limpa, adornada, cheirosinha, perfumada, é individual. Para que o Ruach Kadosh venha anelar ao seu Ruach. Você tem um Ruach. O Pai tem o Ruach e o Kadosh. Então, através da minha busca, através da minha proximidade, ele vem com seu Ruach Kadosh e anela o meu Ruach. E eu me sinto o quê? Fortalecido. Lembra que lá na lei, quando o pai queria usar alguém, quando o pai queria usar um juiz, quando o pai queria usar um profeta, diz as escrituras que o Ruach Kadosh do pai vinha sobre aquela pessoa e aquela pessoa, sabe, tinha algo sobrenatural que alavancava aquela pessoa a cumprir o propósito determinado pelo Abba. Na nova aliança, o pai falou, vou liberar o Kadosh, vou liberar o meu Ruach Kadosh. Mas é para qualquer um? É para qualquer casa? A casa bagunçada? Quando eu quero receber alguém no meu humilde lar, eu procuro fazer o meu melhor. Eu procuro adornar naquilo que eu posso para que aquela pessoa se sinta confortável. Por mais que eu seja muito humilde, mas eu vou tentar o máximo fazer que aquela pessoa, que aquele meu hóspede se sinta à vontade. Que ele sinta prazer de toda hora estar voltando. Vou lá na casa do Roberto. Vou lá na casa da Ana Tavares, porque aquela casa é tão cheirosinha, tão adornadinha. É simplesinha. Poxa, mas quando eu chego lá é cheirosinha. Sabe, eu me sinto bem. É assim que o Kadosh do Pai trabalha na vida das pessoas. Tem muita gente aí que abre a boca para dizer que tem o Kadosh do Pai, não tem coisa nenhuma. Porque ainda começa a maldizer as pessoas, começa a espraguejar as pessoas, só porque não concorda com uma certa situação, já é motivo para lançar palavras de maldição. Que Kadosh é esse que está na vida dessas pessoas? Certa vez, os alunos de Alcha se sentiram incomodados porque vinha uma multidão atrás de Alcha, chamando. E aqueles alunos, por não ter alcançado ainda a maturidade, eles olham para Yaush e falam, Yaush, esse povo aí está enchendo o saco, vem gritando aí. Nós aqui, Yohana e Yaakov, Tiago, nós podemos fazer uma oração aí para cair fogo do Chamaim e consumir essas pessoas? Você sabe que foi que Yaush falou para aqueles alunos? Ei, peraí. Que ruar que está na vida de vocês? Que ruar que está na vida de vocês? Então, ao mesmo tempo que dizia que estava cheio da presença do ruar, não estava coisa nenhuma. Seus corações ainda tinham sentimento de ira, de vingança, de destruição. Precisamos vigiar com isso. Porque o Ruach Kadosh do Pai, Ruach Kadosh do Pai, ele quer anelar a uma casa adornada, a uma casa limpa. Uma casa, sabe, sem mazela. Uma casa sem despeito, sem sentimentos facciosos. Uma casa simples, simples. Mas uma casa que atrai esse convidado tão ilustre que é o Ruach Kadosh do Pai. Nessa noite, termina minha fala dizendo para você, persevere. Persevere naquilo que o Pai tem ministrado nas nossas vidas através da sua maravilhosa palavra. Que o Kadosh do Pai possa estar sobre você. Que o Kadosh do Pai possa estar sobre a sua casa. Que o Kadosh do Pai possa vir ao seu encontro a todo instante, te esclarecendo.
dizendo: ei, não desanima não. Ei, te fortaleça-te a cada despertar de cada manhã. Enquanto você e eu estivermos nessa esfera terrena, nós vamos ter que construir muralhas de resistência em nossa caminhada. Isso não é fácil para ninguém. Tu está pensando que as coisas são fáceis para mim? Não. Você não tem noção dos desafios que eu tenho muitas das vezes que encarar. Mas o Pai tem me dado suporte. Sabe? Não sou de ficar de chororô para ninguém. Quando eu quero chorar, eu vou lá pro pé do madeiro. Ah, isso é superioridade espiritual. Longe disso. Longe disso. Mas eu tenho que chorar para as pessoas certas. Eu tenho que me lamentar para as pessoas certas. E Alcha mesmo me falou isso. Entra no seu quarto, Roberto. Entra no seu quarto. Fecha a porta. Por que ele fecha a porta? Porque naquele momento ele quer vir com o seu Ruach Kadosh. Tem muita gente que não consegue entender isso ainda. Roberto, vamos lá pro quarto. Eu permiti essa situação aí porque eu quero ir lá pro quarto contigo. Eu quero ter uma particularidade contigo. Aí não entende. Aí fica amuado nos quatro cantos da casa, tratando as pessoas má. Sabe? Tratando as pessoas mal, tratando as pessoas com mau humor. Não. Pai, vamos lá pro quarto, rapaz. Tranca a porta, e Alcha falou isso. Vai lá pro quarto, meu filho. Vamos bater um papo lá. E lá você começa. Sabe? Vai pra frente do espelho. Eu faço isso, irmãos, e funciona. Eu vou pra frente do espelho e olho pra mim e falo: e aí, rapaz? E aí, Robertão? Como é que tá aí? Você e Al? Você e Al, ninguém. Nem a esposa perto, ninguém. É você e Al. Vai lá pro quarto. Ah, o quarto tá ocupado. Vai pro banheiro. Dá teu jeito. Vai pra cima da laje. Vai pro monte. Vai pro buraco. Mas vai lá ter particularidade com o pai. Zacaial, né? Naquela época, do templo de Salomão. Naquela época, o único templo que o pai permitiu, porque não que ele aprovou. Se aquele templo tivesse verdadeiramente a aprovação do pai, ninguém tinha derrubado aquele templo de pedra. Mas como aquilo partiu do coração de Dude, o pai viu que de uma forma ele queria agradar a Dude. O pai falou: você não, mas o seu filho constrói esse monumento aí. Mas aí você sabe a história. Até hoje só tem um muro lá, chamado Muro das Lamentações. Se aquela obra viesse do coração do pai, ninguém tinha destruído o templo de pedra. Mas o pai já sabia que isso ia dar problema, mas mesmo assim o diabo que nada, constrói o templo de pedra. Os homens deram mais crédito a isso, foram fazendo o templo de pedra. Nem sinagoga, para vocês terem uma ideia, nem sinagoga, as sinagogas de Israel, isso não foi ideia do pai. Isso foi cultura, uma cultura de povos paganizados que estabeleceu-se morada em Israel e eles fizeram as sinagogas. Sinagoga não era nem para conceito, sabe, espiritual, era para resolver negócios governamentais, para quem não sabe. E aí depois os Yaldim falaram: não, então vamos ficar lá, a gente também vamos tratar das coisas do pai lá. Mas o pai nunca estabeleceu essa ideia na mente de ninguém. Até porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá. E Alcha falou: haverá dia que o pai, não no monte de Alchalã, nem lá no templo, nem na praça, nem na praia, mas o pai irá procurar os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então esses negócios de pedra, de templo, de casarão, de catedral, isso é tudo coisa do sistema religioso. O pai nunca teve nesse negócio, o pai nunca deu orientação para ninguém fazer isso. O pai muitas das vezes deixa o homem quebrar a cara, como eu mesmo. Vai lá, tu quer fazer? Faz, mas lá na frente eu vou te falar que tu vai ter uma baita decepção. E foi isso que aconteceu comigo. Quer construir, Robertão? Porque tu não conhece nada ainda de mim? Então constrói lá, rala lá, vira noite, dia, virando massa, concreto, investindo. E depois lá na frente eu falei: nossa, quanta energia perdida. Mas tudo bem.
serviu para currículo. Serviu para me ter bagagem para estar falando isso aqui agora. Quando eu falo isso, com muita humildade eu vou falar para os irmãos, eu tenho credibilidade para falar isso, porque eu vivi isso e sei muito bem o que é isso. Eu não apenas frequentava, nós construímos um templo de pedra. Então eu posso falar isso. Eu posso falar isso com muita humildade. Mas sabe o que? Tempo perdido. Então, hoje eu sei que o templo que o Pai quer verdadeiramente em pé, adornado, cheirosinho, habitável, sou eu. Casa espiritual. E quando eu estou saudável, aí eu faço parte da membresia do corpo do Mashiach. Lembre-se, eu vejo muitos irmãos aí falando, eu sou a igreja. Você não é a igreja nem aqui nem na China. Mais uma vez eu vou repetir o que eu falei aqui. Você é casa espiritual. A Querrilar do Mashiach, ela é cada um de nós quando estamos unidos num só amor, num só propósito, numa só fala, numa só palavra. Aí nós vamos se unindo uns aos outros. Aí quando o corpo está ajustadinho, e Alcha vem e diz, agora eu sou a cabeça. Agora eu sou a cabeça da minha Querrilar. Que eu e você possamos perseverar, lembrando sempre que as profecias estão se cumprindo todo instante, toda hora, bem embaixo dos nossos olhos. Vou ficando por aqui. Agradeço de coração a sua companhia. Que o Eterno abençoe a ti uma vida de prosperidade espiritual. A gente só vai se ver agora, se assim o Pai permitir, ano que vem. Mas desejo que você tenha um ano de busca incessante, um ano onde a sua emuná possa ser elevada, que o Pai continue abençoando a sua casa, a sua família, e que você continue olhando sempre para onde vem a redenção, porque nós não pertencemos a este lugar, nós somos de lá. Nós somos de lá. Que o Eterno te abençoe e que você seja mais do que abençoado. Então, meus amados irmãos, se sinta abraçado. Eu vou torcer ao Pai aqui no meu coração, na minha simplicidade, que esse alimento possa ter te ajudado de uma forma ou de outra. Que esse alimento possa ter te causado aí saúde espiritual. Então eu vou ficando por aqui, dizendo aquela tradicional frase, até o nosso próximo encontro, se assim o Pai permitir. Mas agora só ano que vem, né? Se assim o Pai nos permitir. Próximo domingo que vem, estaremos aqui com o nosso Partido Pão, o primeiro domingo do mês. Nós queremos estar reunidos aqui para nós darmos essa primícia ao Pai do primeiro domingo ao mês. Eu já antemão, já estou te estendendo esse convite aí. Na próxima live de comunhão, próximo domingo que vem, se nós estivermos na terra, para nós apresentarmos esse domingo ao Pai como uma primícia do primeiro domingo do mês de 2025, e o Pai nos guarde, nos proteja, nos fortaleça, porque só Ele sabe o que vem por aí 2025. E fiquemos aí antenados, aguardando os eventos. Lembre-se que vamos entrar num ciclo profético agora de novo. Se você buscava, continue buscando. Se você orava, ore mais. Se você já jejuava, jejue mais. Se você consagrava a sua vida, se consagre mais. Se você está se esforçando para se tornar uma pessoa melhor, ter a aprovação, o selo dos homens e do Pai, principalmente, faça isso, meus irmãos. Eu te incentivo, assim como a mim também. Beijo no coração. Forte abraço. E mais uma vez, gratidão pela sua companhia nessa Querrilar de comunhão. Xalaim de Al. E até o nosso próximo encontro, se assim o Pai nos permitir.